Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui o nosso curso, né? Essa é a nossa aula de número 3.4, parte 3. Estamos estudando o princípio da boa-fé objetiva, tudo bem? Então, neste vídeo, vamos iniciar aqui o compartilhamento da tela. Vamos começar um dos assuntos que, particularmente, eu acho mais interessante dentro do estudo do direito contratual, né? São os conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Nós vamos, a partir de agora, começar a estudar alguns institutos jurídicos que nascem a partir da ideia de boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva, ela é o berço desses institutos jurídicos que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Então, desrespeitar esses institutos, em última análise, significa violar a boa-fé objetiva. Tudo bem? Então, esses conceitos parcelares que nós vamos estudar são conceitos que estão ali em volta da boa-fé objetiva, nascem a partir da ideia de boa-fé objetiva. Tudo bem? De cara, nós já temos dois conceitos importantes, tá? Que nós vamos trabalhar em conjunto, que são os conceitos de suprécio e surrécio, tá? E por que nós vamos trabalhar esses dois institutos em conjunto, ao mesmo tempo, né? Simples, porque, como diz a doutrina, suprécio e surrécio são faces de uma mesma moeda. Então, quando surgir para uma determinada parte a suprécio, surgirá para a outra parte a surrécio. Então, são faces de uma mesma moeda. Surge um, surge o outro. Tudo bem? Então, isso vai ficar muito fácil de você compreender, daqui a pouco eu vou dar exemplo, né? Mas é muito fácil de você perceber o seguinte: a suprécio e a surrécio são irmãs, são institutos, né, muito ligados, porque partem da ideia de que quando um determinado direito desaparece para uma das partes, nasce um direito para a outra. Percebeu? Então, vamos analisar agora com calma. Suprécio significa supressão, né? O nome já é intuitivo. Então, suprécio nos passa a ideia de supressão. Então, um direito, ele vai ser suprimido, ele vai desaparecer. Então, a suprécio, ela é a renúncia tácita, ela é a renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício ao longo do tempo. Então, é mais ou menos a seguinte ideia, colocando de forma muito simples. A parte contratante tem um determinado direito. Só que ela não usa esse direito. Desculpe, ela não usa esse direito. O tempo vai passando, ela não vai usando aquele direito, e aí surge a supressão daquele direito. Aquele direito, entre aspas, desaparece para aquela parte em virtude dessa renúncia tácita que é a suprécio. Em outras palavras, não usou, perdeu. Tá? Não usou, perdeu. Eu vou entender que você está tacitamente renunciando, abrindo mão deste direito que você originalmente possuía. Ah, professor, então uma renúncia que ocorre em virtude do não exercício daquele direito ao longo do tempo? Tem um tempo pré-definido? Não. A lei não fala. Tá? A lei não fala. Quanto tempo você tem que ficar sem usar aquele direito para configurar a suprécio? Isso não está na lei, tá? De modo que a análise acaba sendo casuística, né? Você acaba analisando o caso concreto,
para analisar o instituto, ok? E um bom exemplo de suprécio é o artigo 330 do Código. Tá? O exemplo vai ajudar você a entender. O artigo 330 do Código Civil fala: o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, aqui nós temos a ideia de suprécio. Eu presumo a renúncia daquele direito. Veja, note que o 330 ele fala o pagamento reiteradamente feito em outro local. Então ele fala que esse pagamento ele tem que ser feito mais de uma vez em outro local, tá? Um local diverso daquele que foi pactuado no contrato. Mas ele fala reiteradamente. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5? Não fala. Tá? Ele só fala reiteradamente. Então, o exemplo que a doutrina mais cita de suprécio é exatamente esse. Você pensa num contrato em que as partes pactuaram lá uma cláusula dizendo que o pagamento da obrigação deveria ser feito no domicílio do credor, tá? Então, o contrato prevê, numa cláusula, que o pagamento daquela obrigação tem que ser feito no domicílio do credor. Muito bem. Vamos pensar numa obrigação de trato sucessivo, né? Uma obrigação aí continuada, uma obrigação cujo cumprimento se prolonga no tempo. Então, vamos imaginar um pagamento mensal, né? Só para a gente visualizar melhor a suprécio. Então, imagine um pagamento mensal. Todo mês, o devedor da obrigação tem que ir pagar aquela obrigação. E em relação ao local, né, ficou pactuado no contrato que o pagamento deveria ser feito no domicílio do credor. Perfeito. Ocorre que o devedor reiteradamente efetua o pagamento no seu próprio domicílio. E o credor não se opõe a isso. O credor vem aceitando, vem recebendo e não gera nenhum tipo de oposição, não gera nenhum tipo de empecilho. Ele vem aceitando. Com o passar do tempo, quanto tempo? Não sei, depende da análise do caso concreto. Mas com o passar do tempo, e esse pagamento sendo feito de forma reiterada em local diverso daquele previsto, agora o pagamento deve ser efetuado no domicílio do devedor. Nasceu para o sujeito um direito, ao passo que para o outro houve a perda desse direito. Então, para uma das partes houve suprécio. Houve suprécio. Ele perdeu aquele direito. Por quê? Porque ele não exerceu aquele direito ao longo do tempo. Né? Então, veja que aqui no meu exemplo, o credor ele tinha o direito de receber o pagamento no seu domicílio. Isso era uma previsão do contrato, ele tinha esse direito. Só que o devedor foi fazendo o pagamento no seu próprio domicílio, de forma reiterada, e aí o credor acabou perdendo esse direito, em virtude dessa renúncia tácita que nós chamamos de suprécio. Tá bom? Nesse mesmo exemplo, ao passo que o credor perdeu o direito através da suprécio, nasce um direito para o devedor através da surrécio, que consiste no quê? Agora, conceito de surrécio. Consiste no surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes. Por isso que suprécio e surrécio são faces de uma mesma moeda. Nasceu para um direito, o outro perdeu. Então houve suprécio para uma das partes e surrécio para a outra. Tá? Lembrando que surrécio é exatamente o surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes.
Então, esse exemplo que nós acabamos de citar, do local do pagamento, ele é muito ilustrativo, tá? Então, para um perdeu, houve suprécio, nasceu para o outro a surrécio. Tudo bem? Então, esses são os primeiros conceitos parcelares. O próximo conceito parcelar, extremamente importante, é o conceito de tu quoque. A expressão vem do latim, eu já explico o que significa, tá? Mas, em termos de conceito, nós temos a doutrina conceituando o tu quoque como a situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, depois, tenta tirar proveito dessa situação em benefício próprio. Veja só que violação da boa-fé. Eu desrespeito uma norma jurídica, eu violo uma norma jurídica e depois eu quero tirar proveito dessa situação. Não dá, né? Não dá. Não posso, em benefício próprio, não posso me beneficiar de uma norma jurídica que eu violei. Percebeu? Então, o tu quoque, né, ele surge a partir dessa ideia de que eu não posso violar uma norma jurídica e depois tentar tirar proveito dessa situação. Veja, aí eu vou explicar o surgimento, né? De onde vem essa expressão tu quoque. Lá em 15 de março do ano de 44 a.C., o imperador romano Júlio César, ele foi assassinado. Tem até uma série, né? Eu não me lembro agora qual plataforma, não me lembro se foi Netflix, eu não me lembro. Mas tem uma série muito boa que retrata o Império Romano, as épocas, uma série excelente. E num dos episódios dessa série retrata exatamente essa passagem. O imperador romano Júlio César, ele foi vítima de um complô arquitetado pelos senadores romanos da época, que estavam descontentes, né, com uma série de posições e condutas que o Júlio César vinha adotando, e aí os senadores, eles resolveram armar o assassinato do Júlio César. E o Júlio César, ele acaba sendo assassinado nas escadarias do Senado romano, por um complô aí de 60 senadores, que se uniram para matá-lo. E o Júlio César, ele foi assassinado com 23 facadas. Ele recebeu 23 facadas. Tá, professor, mas o que essas facadas do Júlio César têm a ver com o tu quoque? Porque dentro do grupo de assassinos estava Brutus. Brutus era filho adotivo de Júlio César. E ele integrou esse complô para matar o próprio pai. E aí, o Brutus, ele dá uma facada no Júlio César, e aí quando o Júlio César se vira e percebe que ele tinha sido apunhalado pelo seu próprio filho, ele dá um grito de dor, né? E lança essa célebre frase, tu quoque bruti fili mii, né, em latim, traduzindo, até tu, Brutus, meu filho. Hoje a gente até usa essa expressão, né? Até tu, Brutus. Né? Então, o tu quoque nasce daí, tu quoque bruti fili mii, até tu, Brutus, meu filho. Tá? Então, o professor Flávio Tartucci, ele complementa dizendo que através do tu quoque, evita-se que uma pessoa que viole uma norma jurídica possa exercer direito dessa mesma norma, ok? Ou ainda, né, que a pessoa possa recorrer em defesa de normas que ela própria violou. Percebeu? Então esse é o Instituto do tu quoque, que também nós conseguimos perceber uma nítida relação com o princípio da boa-fé objetiva, né? O desrespeito ao tu quoque é um desrespeito à boa-fé objetiva. Você viola uma norma e depois tira proveito dela? Não dá, né? Então, em resumo, não faça com os outros o que não se quer que seja feito consigo mesmo. Aliás, é algo que a gente tem que levar para a vida, né? Não só para o direito contratual.
Não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. Então é bom a gente levar essa regra para a vida toda, tá? Então, por exemplo, eu invoco a proteção por uma regra contratual que eu mesmo infringi. Então tem lá uma regra do contrato, eu quebro essa regra do contrato, eu infrinjo essa regra do contrato e depois eu vou invocar a proteção por essa regra. Tucoque, né? Não dá, isso viola a boa-fé objetiva, tá bom? Como terceiro conceito parcelar, nós temos a exceptio doli, ok? Que seria a defesa do réu contra ações dolosas que são contrárias à boa-fé. Então aqui, pessoal, a gente até acaba caindo um pouquinho no campo processual, né? Porque na exceptio doli, veja que interessante, eu uso a boa-fé objetiva como tese de defesa, como tese defensiva. Né? Então, a exceptio doli é a defesa do réu contra ações dolosas que violam a boa-fé. E o professor José Fernando Simão, grande professor de Direito Civil, fala que nesse instituto a boa-fé objetiva é usada como defesa, tendo uma função reativa. Então, olha só que interessante, né, esse aprofundamento. Se você eventualmente se depara com uma questão, com uma pergunta, né? O que é a função reativa da boa-fé objetiva? Estamos falando de exceptio doli, tá? Defesa do réu contra eventuais ações dolosas, que são contrárias à boa-fé. Tudo bem? O exemplo mais citado pela doutrina e que, consequentemente, acaba caindo em prova com maior frequência é o exemplo do artigo 476 do Código, que traz um dos institutos mais famosos do direito civil, que é a exceptio non ad implet contractus. Né? Todo mundo aí provavelmente já ouviu falar da exceção do contrato não cumprido, né? A exceptio non ad implet contractus, a exceção do contrato não cumprido. Então vamos dar uma lida no 476. Nos contratos bilaterais, que já sabemos o que são, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento dado outro. Então, isso aqui é um típico exemplo de exceptio doli. Repare, na exceção do contrato não cumprido, eu não posso exigir que a outra parte cumpra com a sua obrigação se eu não cumprir com a minha. Percebeu? Então, eu não posso exigir num contrato bilateral, pensa, por exemplo, numa compra e venda, eu não posso exigir que a coisa me seja entregue, por exemplo, se eu não efetuei pagamento. Então, imagine que eu entro com uma ação contra o sujeito, falando, olha, ele violou o contrato de compra e venda porque ele não me entregou o bem, ele não me entregou o objeto, o carro, por exemplo. Aí o réu, na sua defesa, vem e alega, fala, olha, exceção do contrato não cumprido, como é que eu vou te entregar, como é que você me exige a entrega do carro se você ainda não pagou? Percebeu? Então essa é a boa-fé objetiva sendo utilizada como mecanismo de defesa. Até porque, se você se recordar das lições do processo civil, a palavra exceção na linguagem processual significa defesa. Então, exceção do contrato não cumprido é a defesa do contrato não cumprido. Fala, olha, o contrato é bilateral. Eu só posso cumprir com a minha parte se você cumprir com a sua. Senão, não há que se falar em descumprimento. Beleza? Muito bem. Pessoal, o próximo conceito parcelar é o famoso venire contra factum proprium. Eu vou deixar para trabalhar no próximo vídeo, para não ficar muito longo, tá? Então, nesse primeiro vídeo, trabalhamos, na verdade, foram 3 tópicos, mas trabalhamos 4 conceitos. Suppressio, surressio, tuquoque e a exceptio doli.
tá? E no próximo vídeo nós continuamos a análise dos conceitos parcelares, pegando a análise do venire contra factum próprio, tá bom? Vou interrompendo aqui o compartilhamento e já agradeço a você por estar acompanhando o nosso curso, espero que esteja gostando. Qualquer dúvida, me procura lá no Instagram, professor Sérgio Alfieri, me manda um direct, tá? Ou, se você estiver gostando, né, comenta aí, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer, tá bom? Forte abraço e até a próxima.